como que a gente pode avaliar, digamos, o estresse térmico? Quais são os principais indicadores de estresse térmico em um lote? A gente consegue mensurar um nível de estresse? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Quantificar estresse é complicado, né? Esse é um tema que não só a indústria como a área acadêmica tem tentado explorar por muitos anos. Eu mesmo trabalhei num grupo por vários anos em que o foco deles era comportamento e bem-estar animal. Então, eu acompanhava a pesquisa deles, o meu foco era mais, né, microbiologia, saúde intestinal, mas como a gente interagia, eu observava as dificuldades de estabelecer parâmetros claros ou objetivos de quantificação ou de mensuração dos níveis de estresse, né? Mas a indústria, estando ou não a ciência nesse nível ainda, a indústria continua se movendo e continua evoluindo. E hoje já existem metodologias para score, para monitoria, para categorização de bem-estar animal para diferentes espécies, e está crescendo bastante para a avicultura. Né? Como me mensurar, como observar, eu acho que como veterinário, né, ou como pessoa diretamente envolvida na produção, nosso foco é tentar detectar o problema o mais rápido possível para tentar intervir. Então, a única forma que isso acontece é com observação muito próxima. Então, você precisa ter indivíduos, pessoas nesses galpões, nesses lotes que estão observando o comportamento dessas aves. Lembre-se que, por ser um estresse, vai haver alteração de comportamento. Né? E isso, uma pessoa bem treinada, uma pessoa bem engajada na produção, ele tem que observar isso. Muitas vezes não é só lá e fazer os checks, né? Não, temperatura está tanto, a ventilação está tanto, não. Como é que estão as aves? Como é que elas estão distribuídas no galpão? Então, elas vão ter, lembre-se que essas instalações, como eu mencionei antes, elas vão ser muito grandes. Então, é muito comum que as aves tendam a se agrupar em determinadas áreas desse galpão. Né? E isso muitas vezes gera até confundimento. As pessoas pensam que, por as aves estarem se agrupando em determinadas áreas, elas estão com frio, elas não estão com calor, a temperatura não está boa. Mas não é isso. O que acontece é que é muito difícil, especialmente instalações mais antigas, em ter um ambiente homogêneo ao longo de toda a instalação. Então, em alguns focos, alguns pontos, você pode ter uma área onde a umidade ou a ventilação não é boa, né, ou a temperatura, o sol está batendo ali mais tempo do dia, o que quer que seja, você tem uma área que está não está ideal para as aves. Elas vão tentar evitar aquela área, elas vão tentar, e como essas aves a gente trabalha com uma densidade alta, elas vão se aglomerar em outras áreas, elas vão procurar áreas em que há uma melhor ventilação, que elas são, lembre-se, comportamento, é igual nós, igual aos humanos. Nós vamos procurar uma zona de conforto. Se está desconfortável aqui, você está num ambiente, você tem na sua casa uma sala que é muito mais quente que as outras, que o sol bate na laje ou na parede à tarde toda, você, no verão, vai evitar aquela sala, você vai procurar outra, onde está mais fresco. E os animais, as aves, não são diferentes, elas fazem igual. Então, observar o comportamento. Observar a consequência do comportamento, o que vai acontecer, o que acontece quando a gente está com calor, né, quando está desconfortável, seu consumo de alimento reduz. Você vai passar seu consumo, né, diário de ração vai reduzir. Por quê? Não só porque você não tem essa vantagem, é um mecanismo de regulação normal, mas o seu organismo não quer gerar mais calor internamente. O processo de ingerir o alimento, digeri-lo e movê-lo ao longo do trato intestinal, né, e eliminá-lo no final como fezes, isso é um processo ativo, gera energia, gera calor interno. As aves vão evitar isso, elas já estão com calor, elas não vão querer. Por outro lado, elas vão buscar aumentar o consumo de água. Então, se você monitora de perto o consumo de ração, o consumo de água, você provavelmente vai observar essa distinção. Obviamente, assumindo que a água é de boa qualidade, boa temperatura e está fresca, porque se essa água está quente, né, ou passa, a tubulação que traz essa água passa pela parede externa, ou vem por fora no sol e essa água chega morna, elas também não vão querer tomar essa água. Né? Então, observar, dependendo quando você começa a chegar a níveis mais altos, lembre-se que nada disso é
preto e branco, sempre existe um gradiente. Esse estresse térmico não é automático, isso vem evoluindo, e a gente sabe que em determinadas horas do dia, determinados dias, então você tem que estar atento a tudo isso. Mas o que vai acontecer? À medida que isso aumenta, as aves, por exemplo, começam a se mover menos, né? Ou elas começam a querer, elas têm os sacos aéreos, né? O sistema de troca de temperatura e de oxigênio com o ar. Então, isso ajuda muito as aves na expectativa de equilibrar a temperatura corporal. Elas começam a respirar através do bico, elas estão o tempo todo com o bico aberto, tentando puxar mais ar e tirar mais ar do corpo, para justamente tentar aumentar isso. Essas respirações começam a ficar curtas e mais frequentes, né? Elas tendem a ficar, por exemplo, como eu mencionei no começo, elas têm poucas áreas, poucas superfícies corporais sem penas. Umas delas é sobre as asas, então essas asas vão tender a ficar normalmente mais eretas e com as asas abertas para tentar aumentar essa circulação de ar e esse intercâmbio de temperatura com o ambiente. Então, todos esses detalhes, desde a condição climática no local dessa granja, até o comportamento, o consumo de ração, o consumo de água, e especialmente observar as aves, tudo isso são indicadores que o produtor tem que usar, tem que saber observar, tem que estar preparado para isso. Muitas vezes ele não está nem treinado para observar isso.